Dor no quadril, uma dor que muitas vezes pode irradiar para a virilha ou até mesmo para o joelho. Uma dor que atrapalha você fazer uma caminhada, que atrapalha os movimentos do joelho e que te impede muitas vezes de permanecer em pé por muito tempo. Hoje nós vamos falar da tão temida artrose do quadril, ou conhecida também como coxa-artrose. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Corecast, o videocast feito para você entender a sua dor. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado. Não esquece de seguir o canal e ativar o sininho para que você não perca nenhum episódio. Nós estamos aqui hoje batendo um papo com o Dr. Lucas Campos, né, nosso cirurgião de quadril da equipe, né? Então, além de ortopedista e traumatologista, o Dr. Lucas Campos é especialista em cirurgia do quadril. E eu gostaria de saber, doutor Lucas, é assim mesmo que o paciente chega com essas dores na perna, que vai para o joelho, para a virilha, com a dificuldade de mexer a perna? Como é que é o dia a dia lá no consultório? Tudo bom, Diego? Queria só falar para a população, né, que está nos acompanhando, que está nos assistindo agora, que é muito bom a gente estar falando sobre isso aqui, né, para orientar os pacientes que a gente trata no consultório, né, e trazer informação de qualidade, né, tirar a dúvida das pessoas que estão assistindo, né. Muito Se bom. quiser, pessoas ficar livre para escrever no comentário também alguma dúvida no final, pode perguntar que a gente sempre está lendo para responder também, né. Isso, pode ficar à vontade e nós vamos responder as dúvidas aí que o pessoal tiver. É isso. Bom, a coxa-artrose, né, o termo mais técnico que a gente fala, ou artrose no quadril, para ficar mais fácil da pessoa identificar, ela é uma doença que ela causa um desgaste na cartilagem, certo? Isso vem de um amolecimento, tem algumas causas, né, a gente tem divisões entre a secundária e a primária, né, a gente pode falar um pouco sobre isso também, mas de maneira geral o paciente vai ter uma dor, né, ele chega normalmente com uma dor já intensa, né, é mais comum a gente pegar o paciente que já está com quadro avançado, infelizmente. As pessoas demoram demais a procurar o ortopedista, né? Então a gente vai chegar com a dor aqui na região da virilha, né? Pode se estender para a face medial do joelho, às vezes uma dor na lateral do quadril. Os sintomas, eles diferem muito baseado na gravidade do caso, né? Então, pacientes com quadro inicial, às vezes ele sente só uma dor ocasional no dia a dia, quando vai fazer alguma atividade esportiva, quando está na academia, fazendo um leg press, alguma coisa assim, ele sente aquela dor, né? Mas em casos mais avançados, ele já vai chegar bem limitante, claudicando, que é mancando, né? E com a coxa vai diminuindo a espessura, a musculatura vai atrofiando, né? Então varia muito com o estágio que o paciente chega para você, né? Realmente é uma dor muito limitante, né? E que é muito comum no nosso dia a dia. E como você disse, chega já em um estágio muito avançado. E os pacientes me perguntam muito, achei legal até você ter pontuado. Quais são, né, as principais causas da coxa-artrose hoje, a artrose de quadril, né? Eu sei que existem causas, por exemplo, causas traumáticas, né? Aquele paciente que teve uma luxação de quadril, e esse paciente depois evolui, né, com o desgaste desse quadril pela instabilidade causada ali. Existem também as causas genéticas, né, então familiares, né, então se o pai teve, se a mãe teve, os tios ali. Também nós temos as causas daqueles pacientes que nasceram com má formação no quadril, então ele não tem uma concavidade certinha, né, uma cabeça esférica da cabeça do fêmur, e isso no futuro vai culminar num desgaste mais acelerado, uma artrose do quadril. Me fala aí algumas outras causas, doutor, que são tão comuns, né, no dia a dia no consultório. Bom, você já citou, né, mais ou menos a divisão, né? A gente tem as primárias, que a gente chama também de idiopáticas, né, que estão relacionadas ao que você falou, né, de aquela causa que a gente não acha um motivo específico, né, para o paciente ter aquilo. E tem as causas secundárias, né? Das secundárias, a gente tem osteonecrose da cabeça femoral, que é uma coisa muito prevalente, mas agora, depois do Covid, a gente viu que tem alguns casos pós-tratamento, as medicações que usa para o tratamento do Covid induzem às vezes osteonecrose, a gente notou um pouquinho aumento dessa patologia específica, né? Principalmente os corticoides, né? Corticoides, né? Tem outras medicações, então o Covid influenciou na epidemiologia, né, da osteonecrose. Essa é uma das principais causas de artrose depois, né? A gente tem uma patologia também chamada impacto femoroacetabular, que ela, assim, uns 10, 15 anos atrás, era difícil o ortopedista normal saber o que era, né? E os cirurgiões de quadril ainda estavam descobrindo o que era. Então, nos anos 2000, mais ou menos, começou a identificar o que era essa síndrome do impacto, que hoje a gente sabe que ela é uma das principais causas de artroses, assim, de origem mecânica, né? E dentre essas você tem outras doenças, né? Artrite reumatoide, as doenças reumáticas, doenças reumáticas podem causar, artrite gotosa também pode levar a coxa-artrose, né? Uma infecção do quadril, né? Infecção, isso.
sequelas de doenças da infância, que você falou, né? Tem diversas patologias na infância no quadril pediátrico que culminam na deformidade da cabeça e isso vai levar a uma artrose depois secundária, né? Pós-traumática, que é o que você disse, o paciente tem uma fratura do acetábulo, que é muito comum hoje em dia devido a acidente motociclístico, né? Traumas de alta energia. Antigamente, há muitos anos atrás, não tinha fratura de acetábulo. Então, a causa de artrose, essa não era uma delas. Mas hoje em dia, com moto e tudo, a gente tem muito isso. Queda de altura, né? Queda de altura, cai de andaime e tudo mais, né? Mas a gente vê que as principais ainda são as artroses primárias, né? Que a fisiopatologia dessa artrose, a gente costuma dizer que ela é uma síndrome, né? Um conjunto de sinais e sintomas. Então não é só... Não é multifatorial, não multifatorial, é uma causa só, né? exato. Geralmente são várias causas. Várias causas, né? E a artrose primária, que é essa que a gente vê mais comum, que é desenvolver da idade e tudo, né? Degenerativa, ela é uma síndrome, né? Então ela tem alterações na musculatura, principalmente. Então o paciente ele tem a musculatura enfraquecida, né? A dor vai aumentando e vai ganhando mais musculatura, né? Muito bom, doutor Lucas, é isso mesmo. A gente falou aí de várias possíveis causas, né? Te interrompendo um pouquinho. Me fala um pouquinho aí sobre a questão do diagnóstico, né? Então, você falou aí das causas, como é que esse paciente chega, os sintomas, como que nós vamos chegar a um bom diagnóstico? Porque através do diagnóstico, né, e eu acredito da fase em que esse paciente se encontra, nós vamos traçar também um modelo de tratamento diferente. Não é todo mundo que vai para a cirurgia, né? Então, me diz aí um pouco sobre como que nós fazemos esse diagnóstico no consultório. Certo. Bom, o diagnóstico ele se inicia a consulta, né? Então, o primeiro passo para quem tem uma dor no quadril é procurar o médico ortopedista ou o especialista em quadril para poder passar por uma avaliação. Aí a gente vai analisar os sintomas que esse paciente tem, normalmente é esses que a gente está falando, dor no quadril, claudicação, dificuldade de movimento, o paciente ele tem dificuldade de fazer as atividades diárias, não consegue calçar uma meia, não consegue amarrar um sapato, né? Isso aí vai sendo os principais sintomas que a gente acende o alerta, né? E através do exame físico, a gente vai avaliar que aquele paciente tem restrição nos movimentos, né? A pessoa que tem artrose, ela vai perdendo os movimentos do quadril. Então, ela costuma perder as rotações, começa pela rotação interna, aí vai perdendo as flexões do quadril, né? Já não consegue mais se sentar direito. E os sintomas é a base inicial. Fazendo a consulta, a gente já pensa que pode ser uma artrose. Aí a gente vai lançar a mão dos exames complementares, né? Esses exames complementares dependem do estágio em que o paciente vai chegar para você. Por exemplo, se for um estágio muito inicial, a radiografia simples, ela às vezes vai ser inocente, você não vai conseguir identificar que o paciente já tem um quadro de artrose instalada, né? Exceto em situações de deformação, daquelas que a gente falou secundárias, né? Às vezes tem um impacto, uma sequela da infância, você consegue ver com raio-x. Mas a artrose mais comum que a primária, às vezes em estágios iniciais você não consegue ver com raio-x, aí você precisa dar uma ressonância magnética, né? Nessa mão de um exame um pouco mais específico. Aí a ressonância magnética você já vai conseguir ver alterações, né, que indicam o início de uma artrose, né, o desgaste, e ver outras alterações também que são importantes para diagnosticar. O paciente ele tem muito o que a gente chama de lipossubstituição, né? Tem muito no ombro também, síndrome do manguito rotador, bastante. Que eu costumo explicar para o paciente. Você pega, por exemplo, aquele bife de wagyu, aquela carne que é bem entremeada de gordura, é mais ou menos aquilo que vai acontecendo com o músculo e com a musculatura do quadril, certo? Na ressonância você consegue ver que existe essa lipossubstituição. Então o músculo vai sendo transformado em gordura. Vai sendo transformado, tem alterações também relacionadas ao próprio indivíduo, né? Obesidade, essas coisas também vão alterando esse metabolismo, né? Mas de maneira geral vai acontecendo essa lipossubstituição e a gente vê isso na ressonância, né? Em estágios mais avançados e também em estágios iniciais. Agora, quando a doença já chega mais progressiva, a gente tem uma classificação que a gente usa muito no dia a dia, que é a classificação de Tones, ela define 4 estágios, né? Então, quando o paciente chega em estágios mais avançados nessa classificação, a gente já consegue ver sinais no raio-x. Então, raio-x simples, às vezes a gente dá o diagnóstico, né? Uma coisa interessante de falar, porque muitas vezes o paciente chega no consultório e fala assim, doutor, mas você não vai me pedir uma ressonância, que é o melhor exame? E se a gente pensar numa artrose de quadril muito avançada, talvez a ressonância não seja o melhor exame, porque ela é um exame muito bom para ver osso. E o raio-x, aí sim seria o melhor exame nesse momento, né? Até mesmo se fosse pensar numa programação cirúrgica, o melhor exame é o raio-x, que é um exame simples, barato, de fácil acesso, e nem sempre, então, o melhor exame é a ressonância, né? Por isso a importância, né, desse paciente passar em consulta e fazer uma boa consulta, porque às vezes ele joga dinheiro fora. Ele gasta dinheiro com a ressonância que não é necessária.
E o contrário também é verdadeiro. Às vezes está muito no início, faz um raio-x também que não resolve muito. Então precisa mesmo de um direcionamento, um bom profissional para evitar esse tipo de desgaste à toa, né? De gasto, ou até mesmo, que é um desgaste, né? Você tem que ir lá, fazer um exame, voltar, mostrar o resultado e tudo mais, né? Isso que você falou aí realmente acontece, viu, Diego? O paciente chega muitas vezes com aquele bolo de exame, você vai ver, não tem um raio-x. Aí ele fala assim, agora eu vou precisar de um raio-x. Aí você fala, nossa, parabéns. Às vezes acontece isso, é mais comum do que a gente pensa, né? Então, assim, primeiro passo, procurar o médico, tá com dor, procura o ortopedista, ele vai analisar, pedir os exames, né? E aí, dependendo, às vezes, tem situações que é uma artrose secundária, né? Por exemplo, é uma osteonecrose. Aí, às vezes, você vai ter que pedir exames específicos para identificar isso, né? Isso. O impacto fibroacetabular, que eu tinha comentado, que é uma entidade mais... que a gente está estudando um pouco mais agora, mais recente, né? De 2000 para cá, que está sendo mais estudado isso, ela... tem uns raio-x específicos, né? Tem uns exames específicos que a gente consegue fazer também para identificar. Entrando agora no tratamento, né, dessa doença, eu entendo assim que o melhor remédio é a prevenção, sempre, né? E uma dúvida muito frequente no consultório é: artrose tem cura, doutor? Eu queria te perguntar, artrose tem cura? Olha, a artrose ela é uma doença, a gente chama de degenerativa crônica, né? Ela é uma doença que ela vai evoluindo. Se você não fizer o tratamento ou tentar iniciar o quanto antes, essa doença vai progredindo, né? Então, é uma pergunta capciosa, né? Se falar se ela tem cura ou não, mas tem o alívio da doença em estágios mais avançados. Aí sim a gente tem que lançar a mão da cirurgia, né? Para trazer a cura do paciente. Mas em estágios iniciais a gente consegue ter a remissão da doença, né? Eu sempre digo para os pacientes que o objetivo do tratamento conservador ele é paralisar a evolução da doença. Como ela é uma doença progressiva, o tratamento ele tem esse objetivo de estagnar a evolução da doença, né? E muitas vezes postergar uma cirurgia, né? Tem muitos pacientes que têm um resultado muito bom com o tratamento conservador e acaba atrasando muito a indicação cirúrgica, às vezes até escapando de uma cirurgia, né? Então não é uma matemática exata, né? Não, nunca é. Medicina nunca é, né? Não, nunca é. É muito interessante a gente pensar que tudo começa com a prevenção. Então, hábitos de vida. Então, aquele paciente que sempre sente uma dorzinha na coluna, corre lá e toma uma injeção de corticoides, pode evoluir com necrose da cabeça do fêmur, evoluindo com desgaste, né? E evoluindo com essa artrose. O paciente que abusa muito de álcool, por exemplo. Então, quando a gente pensa de hábitos de vida, ou aquele paciente muito sedentário, muito obeso, que impacta muito o quadril, então nós estamos pensando, então, em prevenção. Uma vez que já identificado o quadro inicial dessa doença, nós podemos lançar mão, então, de um tratamento mais simples no início, ou seja, o tratamento conservador, que além de aliviar as dores que ele começou a sentir ali, ele vai evitar a progressão da doença, como você já bem disse. Então, nós podemos lançar mão então, de atividades físicas, né, de exercícios resistidos, que vão melhorar, então, a musculatura do quadril, melhorando, assim, a estabilidade desse quadril, fazendo com que essa articulação ela tenha uma maior vida útil. Né? Então, eu brinco muito com os pacientes, né? Ter quadril por mais tempo, não é isso? Isso. Então, o paciente que já deixou de ser sedentário, que é obeso, está reduzindo o peso. Então, são medidas que nós podemos tomar, que não são fáceis, né? Ninguém está falando que emagrecer é fácil, que começar uma vida de atividade física é fácil, mas que são extremamente necessárias para um tratamento e até mesmo uma prevenção dessa progressão dessa doença. E uma vez que essa doença está um pouco mais avançada, nós precisamos lançar mão da fisioterapia. A fisioterapia é extremamente importante nesse processo de melhora dessa osteoartrose e a continuidade depois disso em uma musculação terapêutica, por exemplo, né? Em atividades que vão trazer uma maior massa muscular para aquele quadril, estabilizando assim o quadril. Me fala um pouco mais aí sobre o tratamento conservador, ou até mesmo chegou aí nesse limite, a fase avançou muito, aí nós vamos entrar para os tratamentos cirúrgicos. Porque nós também temos os tratamentos, por exemplo, com infiltrações de diversas medicações hoje, né? Sim. Além de medicações orais, que podem modular as dores e tudo mais, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, doutor Lucas. O ponto que você falou interessante aí é em relação ao paciente que chega com muita dor e tudo, né? Tem aquilo que a gente já falou, né? O paciente fica com cinesiofobia, ele tem medo de fazer exercício. Então você chega, o paciente ele começa a sentir dor, ele para de fazer exercício e piora a doença. Então, a gente até falou sobre isso em outros podcasts, né? Em relação ao repouso. O repouso ele não trata nada, né? Então, a gente precisa iniciar o quanto antes a reabilitação. A dor do paciente, ela vem de várias coisas. E uma das coisas que causa muita dor é
sarcopenia, né? A fraqueza muscular. Igual você falou mesmo, em relação à estabilização do quadril, eu digo que você pode construir duas pontes. Você pode construir uma ponte de madeira, uma ponte usando cabo de aço, usando vergalhão. Então, assim, a ponte que você vai construir, a estrutura dela é a musculatura. Os cabos são os músculos que vai estabilizar seu quadril, certo? Então, se você tem uma ponte fortalecida, estabiliza o movimento. Na obesidade, além do sobrepeso ali, a sobrecarga mecânica na articulação, o paciente ainda tem sarcopenia. Então, o músculo ele tem a função de absorver o impacto e tirar esse impacto do quadril do paciente, das estruturas ósseas, né, e cartilaginosas. Então, daí a importância de começar o quanto antes a reabilitação através da musculação, né, e da fisioterapia. É importante procurar um local de qualidade, onde tem uma fisioterapia de qualidade, porque o bom fisioterapeuta ele vai saber dosar o que esse paciente aguenta, o que esse paciente suporta, né? Vai saber fazer o fortalecimento desses músculos específicos. São músculos que é difícil a gente trabalhar eles no dia a dia, né? A musculatura do quadril está muito relacionada à marcha, mas para você fazer um trabalho de fortalecimento nela, tem que ser movimentos específicos, né? E o fisioterapeuta vai saber orientar o paciente nisso daí, né? Então, em relação à fisioterapia, é começar o quanto antes, né? E não ter medo de começar a fisioterapia. Você tem que ter certeza de que aquilo vai trazer a sua melhora, né? Então, isso é fundamental. Em relação à medicação, a gente tem uma categoria ampla de remédios que a gente pode utilizar, né? Para tirar da crise, anti-inflamatórios e tudo, né? Mas são medicações que trazem problema, né? Cardíaco, renal, fígado. Então, o paciente não deve se automedicar, né? E existem os modificadores da doença, né? Que são, a gente tem a glicosamina condroitina, que é uma medicação um pouco mais antiga, tem um pouco mais de estudo sobre ela, que melhora ali a biologia da cartilagem. A gente tem o C2, né? Que é o colágeno hidrolisado, ácido hialurônico, né? Tem diversas medicações que a gente pode lançar a mão. Para pacientes mais idosos, até para pacientes jovens também, tem os fitoterápicos também que a gente pode utilizar, anti-inflamatórios fitoterápicos, né? A gente tem apagófagos, né? Que é está sendo mais utilizado agora também, né? As indústrias farmacêuticas estão descobrindo esse remédio. Cúrcuma longa também, que a gente utiliza, né? Que é um derivado do açafrão. Então, tem uma gama muito grande de medicações que você pode utilizar, né? Nós temos também os moduladores da dor, moduladores, né? Que agem na dor central. Isso. Então, uma dor que pode evoluir, né? Até com a dor neuropática, esse desgaste avançado. Mas aí, nós passamos, o paciente demorou. Ele, né? A gente brinca aqui com o meu bola, né? Ele passou, foi levando, o quadril foi ficando cada vez mais duro, e ele foi levando, caminhando, e agora ele não está mexendo nesse quadril, ele está com muita dor, e aí a hora que nós fazemos ali um raio-x simples, a gente vê que não tem mais nenhum espaço articular, que desgastou mesmo toda a articulação, você vê todos os sinais de uma osteoartrose, que são vários, né? A gente brinca lá dos bicos de papagaio, né? Que não tem só na coluna, tem ali em volta do quadril também. E são diversos os sinais da artrose ali que a gente observa no exame, fala, agora não tem jeito, agora chegamos naquilo que realmente vai resolver o problema. Queria que você falasse um pouco sobre a cirurgia do quadril. Certo. Bom, a cirurgia para a correção da coxartrose é a chamada artroplastia de quadril, né? A prótese total de quadril, artroplastia total do quadril. Ela é uma cirurgia que vai trazer a cura da doença. Porém, antes de eu explicar sobre a cirurgia, é importante ressaltar, a cirurgia é o início da reabilitação do paciente, né? Então, eu sempre digo que a gente vai dar condições, através da cirurgia, né, colocando a prótese nele, para ele focar na reabilitação dele, quando a doença está muito avançada, né? E o paciente, ele sabe disso. Assim, o paciente chega no consultório, normalmente ele já chega falando que passou em algum médico, vai falar, não, você tem que fazer uma prótese de quadril. O paciente já chega sabendo, né? Tem estudos que falam que assim, o paciente chega para você, em média, ele já tem uns 3 anos, né? Aqui no Brasil é um pouquinho mais atrasado, mas nos Estados Unidos, em média, 3 anos, o paciente ele já tem noção que ele tem que fazer uma prótese. Já fala para ele que ele vai ter que fazer essa cirurgia. Então, ele já chega preparado para isso. Mas é aquela coisa, não pode achar que fez a cirurgia, acabou, está curada a doença. Ela vai dar condições para o paciente reabilitar e depois ficar com aquele... esquecer que tem a dor, né? Tem um termo também que fala que é forgotten hip, né? O paciente esquece que tem um quadril doloroso, né? Tem até situação que aconteceu comigo, o paciente, ele pôs a prótese, ele foi no aeroporto, apitou lá no negócio, aí
tirou tudo, tirou as coisas, continuou apitando, aí ele falou, caramba, tem artrose de quadril aqui. Então o paciente esqueceu que ele tinha cirurgia. Então o objetivo nosso com a cirurgia é que o paciente esqueça que tem a doença, você entendeu? Só que você consegue isso apenas com a cirurgia? Não. Jamais. Você consegue isso com a cirurgia e depois a reabilitação feita adequadamente, né? Excelente, doutor. Então, só para recapitular aqui, para o paciente entender de uma forma mais clara, o mais importante é seguir a orientação de buscar ajuda sempre no início dos sintomas, não deixar a doença chegar em um estágio muito avançado, porque daí muitas vezes vai ser a cirurgia mesmo. Lembrar que não é só a cirurgia que resolve o problema. Às vezes o paciente também chega com essa ideia, né? Nós vamos operar, doutor, precisa operar. Não, calma, você já fez uma fisioterapia, você já tentou um outro tipo de tratamento? Não, então peraí, vamos tentar, vamos para quê? Para que a gente tenha essas condições, porque o paciente nunca perde. Muitas vezes ele vai tentar esse tratamento, ele melhora a musculatura, ele melhora o movimento, e quando ele operar, ele tem uma recuperação muito superior a quem não fez nada. Essa é a grande diferença, né? A preparação para a cirurgia. Isso. Então é isso, é procurar sempre no início os sintomas, é sempre buscar bons hábitos, mudar os hábitos. Então se a pessoa está com peso, né, muito acima do peso, então reduzir o peso, sempre procurar fazer atividade física. Com orientação, né? Com orientação, né? Com certeza, uma atividade física com orientação, ela muda todo o jogo. Buscar sempre a ajuda de um profissional quando tiver dor, fazer um bom diagnóstico e sempre passar por todo o tratamento, que passa pelo tratamento conservador, medicamentoso, muitas vezes de infiltrações, né? De ácido hialurônico dentro da articulação, que é uma graxa ali mesmo, né? Ou até mesmo um efeito biológico de restaurar aquela cartilagem, entre outros tratamentos que nós podemos lançar mão. E em último caso, de fato, o paciente vai ter que começar uma nova jornada através da cirurgia, né? E não termina ali, né? Na verdade, ele começa uma nova jornada através da cirurgia. Foi muito bom, então, bater esse papo com você aqui. Eu acho que foi bastante esclarecedor para quem está nos ouvindo, né? Gostaria de agradecer a você que tem acompanhado os nossos corecasts aí, né? Esses videocasts que ajudam você a entender a sua dor. Se você gostou aí do conteúdo, já curte, já faça sua inscrição aí no canal. Isso. Deixa um comentário se tiver alguma dúvida, né? Se você conhecer alguém que também está passando por isso, tem dor no quadril, está com diagnóstico já de artrose, compartilha esse vídeo com ela, né? Para poder divulgar essa informação, que é informação de qualidade, né? Então, muito bom, é isso mesmo. Até o próximo episódio.